Minha irmã, meu irmão, na liturgia da Igreja estamos vivendo o tempo comum. Ele se estende desde agora até a véspera do primeiro domingo do Advento. Há dias de solenidades e há dias de festas, assim como memórias de títulos marianos e dos santos e santas de Deus. Na maioria dos dias predominam as leituras próprias do tempo comum. Se não houver leitura própria das solenidades, festas e memórias, a primeira leitura será tomada do livro de Gênesis a partir do capítulo 12, nas próximas semanas. Contextos da história dos patriarcas. É muito importante conhecer a história do povo de Deus. Escutar essas narrativas reconstrói em nossos corações a certeza da fé, de que Deus caminha conosco, sempre. Dirijamo-nos ao Senhor em oração antes de escutar sua palavra. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor, concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. De junto ao carvalho de Mambré, os homens levantaram-se e partiram na direção de Sodoma. Abraão acompanhava-os para encaminhá-los, e o Senhor disse consigo: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma nação grande e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Partindo dali, os homens dirigiram-se a Sodoma, enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. Então, aproximando-se, disse a Abraão: vais realmente exterminar o justo com o ímpio? Se houvesse 50 justos na cidade, acaso irias exterminá-los? Não pouparias o lugar por causa dos 50 justos que ali vivem? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. O juiz de toda a terra não faria justiça? O Senhor respondeu: se eu encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar ao meu Senhor, eu que sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltassem 5, destruirias por causa dos 5 a cidade inteira? O Senhor respondeu: não destruiria, se achasse ali 45 justos. Insistiu ainda Abraão e disse: e se houvesse 40? Ele respondeu: por causa dos 40 não faria. Abraão tornou-se a insistir: não se irrite o meu Senhor, se ainda falo. E se houvesse apenas 30 justos? Ele respondeu: também não o faria, se encontrasse 30.
Tornou-se Abraão a insistir: já que me atrevi a falar ao meu senhor, e se houver 20 justos? Ele respondeu: não a iria destruir por causa dos 20. Abraão disse: que o meu senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? Ele respondeu: por causa dos 10, não a destruiria. Tendo acabado de falar, o Senhor retirou-se e Abraão voltou para sua tenda. Minha irmã, meu irmão, nesta segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum, escutamos um trecho do capítulo 18 do livro de Gênesis. O texto está inserido na narrativa patriarcal que apresenta Abraão como figura central da fé e da aliança com Deus. No contexto imediato, após a visita dos 3 mensageiros que anunciam o nascimento de Isaque, surge o episódio da intercessão de Abraão por Sodoma e Gomorra. Este trecho ressalta a justiça e a misericórdia divinas, evidenciando a relação íntima de Abraão com Deus, marcada pelo diálogo e pela intercessão. O texto começa com os mensageiros se dirigindo a Sodoma enquanto Abraão os acompanha. Deus decide revelar a Abraão sua intenção de destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa de seus pecados graves. A escolha de compartilhar seus planos com Abraão revela a proximidade de Deus com o patriarca e sua função como intercessor. Abraão, consciente da justiça divina, levanta um questionamento central: destruirás o justo com o ímpio? A partir daí, inicia-se um diálogo audacioso e cheio de fé, onde Abraão, movido por um senso de justiça e misericórdia, pede que a cidade seja poupada se nela houver um número mínimo de justos. A insistência de Abraão, reduzindo o número de justos de 50 para 10, revela sua preocupação com a preservação da vida e sua compreensão de que a justiça de Deus não pode ser cega à presença dos inocentes. Essa postura mostra a coragem profética de Abraão, que intercede pelos outros, mesmo sabendo da gravidade do pecado das cidades. Deus, por sua vez, revela sua misericórdia ao concordar com os termos apresentados, demonstrando que sua justiça não é vingativa, mas ponderada e atenta à realidade humana. A repetição do diálogo expressa a perseverança na oração e a fé na bondade divina. Abraão se apresenta como amigo de Deus, confiando que a justiça divina não contradiz sua misericórdia. Contudo, o silêncio final de Deus ante a última proposta de Abraão, 10 justos, antecipa o desfecho trágico da narrativa seguinte, mostrando que nem mesmo esse pequeno número foi encontrado. Esse texto ensina a importância da intercessão e da oração perseverante. Abraão não desiste diante da aparente dureza da sentença divina, ensinando que a fé verdadeira não é passiva, mas busca diálogo com Deus, especialmente em contextos de sofrimento e injustiça. Em um mundo marcado por violência e pecado, os cristãos são chamados a ser intercessores, buscando continuamente a misericórdia de Deus para os pecadores e para os que sofrem as consequências do mal. Além disso, o episódio ressalta a justiça de Deus, que, longe de ser punitiva, procura preservar os inocentes e dar chance ao arrependimento. A atitude de Abraão nos desafia a não condenar prontamente os outros, mas a buscar caminhos de misericórdia e diálogo, especialmente em situações complexas e moralmente desafiadoras. Por fim, a passagem nos lembra que Deus continua a ouvir aqueles que, com fé e humildade, intercedem pela humanidade. Como igreja, somos convidados a cultivar uma espiritualidade que une justiça e misericórdia, confiando na presença de um Deus que, mesmo quando parece distante, está atento aos clamores dos justos.
Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.